Olá, muito bom dia para você. Nas últimas semanas, Gustavo Lima ganhou a mídia, principalmente devido à contratação milionária feita pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, que acabou cancelando o show. Na última apresentação, nesse domingo, em Patos de Minas, Gustavo evitou a imprensa. Em live, nessa segunda-feira, o embaixador deu explicações e até chorou, disse até em desistir. Poucos detalhes e mais. Sancionado o projeto de lei que torna a taxa de licenciamento de veículos mais barata em Minas no ano que vem. O último dia para entregar a declaração do imposto de renda e 2.000 contribuintes de Patos de Minas ainda não enviaram documentos à Receita Federal. Patos de Minas já oferece terceira dose para adolescentes e fará mutirão para tentar atingir meta. Depois de reportagem na NTV, ponte quebrada há cerca de 3 anos nas comunidades de São Miguel e Poutreiros é consertada. Estas e outras informações a gente mostra a partir de agora no 30 Minutos. Termina nesta terça-feira o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Em Patos de Minas, 2.000 contribuintes ainda não enviaram o documento à Receita Federal. Mais de 2.000 patenses ainda são aguardados para efetuar a declaração do imposto de renda. O prazo para enviar a documentação sem multa termina nesta terça-feira. Ainda tem mais de 2.000 contribuintes ausentes aí da entrega da declaração. Mesmo que o número represente apenas 6,5% do total estimado de declarações em Patos de Minas, o chefe da Receita Federal relata que os atrasos ocorrem frequentemente. Acontece inclusive os retardatários. O ano passado nós tivemos mais de 1.000 declarações entregues fora do prazo, ou seja, 1.000 contribuintes que pagaram multa ou tiveram o CPF em situação de pendente de regularização, tendo em vista não ter cumprido o prazo. É preciso estar atento com a documentação obrigatória para evitar erros e não cair na malha fina do leão. A orientação é buscar a documentação, juntar a documentação o mais rápido possível e transmitir a declaração o quanto antes. Não deixar para o dia 31, a última hora ainda, né, inclusive. E aquele contribuinte que eu não consegui juntar toda a documentação, a gente orienta que entregue faltando algum dado, para que depois ele possa, assim que localizar o documento, retificar a declaração e ficar com a situação regular. A multa para quem deixar de declarar o imposto de renda é de 1% ao mês sobre o imposto devido, limitado a 20% do valor total. Primeiro, assim que ele entregar depois do prazo, ele vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74. Lembrando que essa multa pode acrescer dependendo do imposto devido apurado na declaração. Então, quanto maior o imposto, maior a multa. Além dessa multa, o contribuinte tem o CPF, repetindo, na situação pendente de regularização, impedido de operar em bancos, certidão negativa ele não vai conseguir retirar na Receita Federal, também não pode participar de concurso público e outros impedimentos legais. A Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão em operação contra a exploração sexual infantil na internet no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste, nesta terça-feira. Patos de Minas está fora da rota na segunda fase da Operação San Nicolas. Um mandado é cumprido na cidade. Daqui a pouco a gente fala das festividades em louvor a Santo Antônio que começam essa semana em Patos de Minas. E casos de Covid-19 continuam subindo. A terceira dose é disponibilizada para adolescentes. Essa semana terá início a festa em louvor a Santo Antônio. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Padre Antônio e a Maria Dias sobre a programação. Bom dia, Padre. Bom dia, Maria. Padre, como é que está essa programação? A partir de sexta, então, a gente tem festejos de Santo Antônio na praça. Isso, justamente, daí. A partir do dia 1º, né, já iniciamos a nossa trezena de Santo Antônio, na Catedral de Santo Antônio, na Praça do Eduardo, um ponto que todo mundo da cidade já conhece, né, passa ali por perto. E na sexta-feira, dia 3, nós já iniciamos a nossa trezena do ponto de vista da movimentação externa, com as barraquinhas e a venda de diversos produtos, né? Então um aspecto social bem bacana para já também angariar fundos para continuarmos com a nossa reforma na Catedral, que agora nos próximos dias será também a pintura tão desejada por todos nós da comunidade. Isso depois de 2 anos de pandemia, né? Poder voltar a fazer esse evento que é tão tradicional é muito bom, né, Padre? Nossa, sem dúvida, Dai. E assim, é a primeira vez que eu, como pároco, cura da Catedral, nós estamos organizando uma festa. Então, a perspectiva é muito boa. Nós temos, assim,
uma equipe de Copai, CPP, equipe dirigente, todos muito bem empenhados na organização dessa festa. E assim, como está sendo novidade para praticamente todos nós, que depois de 2 anos, montar novamente uma festa de Santo Antônio não é uma festa pequena. E claro que todos estão muito bem envolvidos, com as dificuldades que tivemos, porque realmente não foi fácil organizar a festa de Santo Antônio 2022. Mas com a persistência de todas as pessoas envolvidas, da comunidade, nós estamos conseguindo realizá-la. Maria Dias, e como é que está esse cardápio aí, que eu sei que você vai repassar para a gente? Como é que está esse cardápio? Porque quando chega esse período, as comidas típicas chamam muita atenção e não é diferente nessa festa, né? Isso. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade que a NTV dá para a gente estar aqui divulgando essa festa maior, né, porque a Paróquia Catedral, ela não é uma catedral apenas dos irmãos católicos, né, mas também de toda uma sociedade, né, e essa renda vem justamente para a gente manter ela em pé direitinho com uma pintura maravilhosa, né. E quem for nos ajudar, vai lá nos prestigiar com a presença, né, lá nas barraquinhas. E nós estamos lá com um feijão tropeiro maravilhoso. A equipe já está trabalhando há 15 dias, já cortando os bacon, a calabresa. Está maravilhoso o cardápio. Pastel, uma delícia o pastel. Também a equipe do caldo, né? As tortas, né? Uma delícia as tortas. Então, um cardápio bem variado que pode atingir todos os gostos, né? E você estando lá, nós vamos ter também o bingo, né, que tem vários prêmios maravilhosos, que também é uma diversão para todos, né? E apreciar as comidas típicas, né, o feijão tropeiro, o pastel, a torta, doces, né, o caldo, o cachorro quente, né? Isso aí tudo preparado pelas comunidades. Por exemplo, a comunidade de Copacabana está lá preparando o cachorro quente, uma delícia, né? O feijão tropeiro, tá o pessoal do Ministério da Eucaristia, da Palavra, tá com as tortas, e assim toda a comunidade envolvida nesse cardápio maravilhoso. Tá dando água na boca aqui, eu queria te falar, vi que já tá dando água na boca, quase na hora do almoço. E a hora do almoço ainda, né, gente? É só pra gente começar, porque vocês vão ver tudo isso ao vivo agora, começando já nas barraquinhas, né? Essa movimentação maravilhosa que vai ser. Portanto, começa na sexta-feira, Padre e Maria, obrigado por vocês terem vindo. Convido o pessoal, então, novamente. Então, nós queremos convidar a você que é nosso paroquiano, aqui de uma forma territorial, mas todo o nosso município, uma vez que Santo Antônio é padroeiro de nosso município também. Então, contamos com sua participação. A partir do dia 1º, já com a celebração da trezena, com a parte de liturgia, mas, sobretudo, também nós queremos te convidar, insistimos muito para a sua presença agora, iniciando sexta-feira, sábado, domingo, para participar também da nossa quermesse, das nossas barraquinhas, com todas essas coisas que a dona Maria Dias comentou aqui. Nós vamos ter muita coisa, o pessoal está bem animado e contamos com a sua participação, porque Santo Antônio, ele olha por nossa cidade e olha por nossa igreja diocesana, e queremos contar com sua ajuda também para a nossa reforma de Santo Antônio. Se Deus quiser, agora, segundo semestre, nós já vamos começar a pintura interna de nossa igreja. Então, essa renda dessa festa é justamente para isso, para podermos já termos alguma coisa para pagarmos pelo menos a mão de obra. E vamos continuar com campanhas para pedir tinta, selador, material de pintura para a nossa igreja catedral. Muito bem, obrigado, Padre, obrigado, Maria, voltem sempre, viu? Espaço aberto aqui para vocês, tá bom? Agradecemos o espaço, tá? Deus lhe pague por tudo. E que Santo Antônio abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo agora e que nos assistirá mais tarde também. Muito obrigado. Um agradecimento especial, realmente, né, o Adair, a NTV, por nos acolher. E fica o convite para Patos e região, os bairros todos. Vamos prestigiar, vamos lá rezar conosco e também prestigiar e apreciar esses deliciosos pratos que vão estar à disposição de todos, né, nas barraquinhas, nessa movimentação da festa de Santo Antônio. Muito bem, olha, a gente muda de assunto aqui, não perde a festa não, hein? Muda de assunto e vamos falar de saúde, porque com casos em alta, a Prefeitura de Patos de Minas voltou a publicar os boletins de Covid-19 diariamente. E pela 5ª semana consecutiva, o número de infectados subiu. No boletim desta segunda-feira foram confirmados mais 202 casos de Covid-19. No da última sexta-feira, foram 126. Agora são 235 casos ativos, 39 a mais do que no informe anterior. A quantidade de pessoas internadas em Patos de Minas permanece o mesmo: 9 em leitos clínicos e 2 em UTI.
Somadas as pessoas do município e de outras cidades, 12 estão em enfermaria e 3 em leitos de terapia intensiva em Patos de Minas. O número de mortes permanece em 589. Olha, adolescentes com idades entre 12 a 17 anos podem agora ser vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19 em Patos de Minas. A vacina já está disponível. Por recomendação do Ministério da Saúde, a terceira dose contra a Covid-19 foi disponibilizada para adolescentes e já está disponível nas unidades de saúde da família de Patos de Minas. Foi aprovado nesse final de semana, a terceira dose ou a dose de reforço para os adolescentes de 12 a 17 anos. Todos os adolescentes nesta faixa etária que já estiverem 4 meses da última dose pode estar procurando as unidades para se vacinarem. A gerente de epidemiologia, Lilian Amorim, chama atenção para a necessidade do grupo de adolescentes se imunizar com a dose de reforço. Foi liberado nesse momento para os adolescentes, a gente quer chamar a atenção dos pais para a importância dessa revacinação, que a gente sabe que a imunidade ela cai a partir do 4º mês. A gente está vendo aí nos últimos dias uma crescente dos números, infelizmente, novamente, de casos leves, mas está crescendo. A gente acredita que ela está de uma forma mais atenuada por causa da vacina. E os demais grupos que já estavam liberados, terceira e quarta dose, encontram um número de pessoas muito grande que não tomaram essa vacina. Então a gente pede que eles procurem as unidades para se vacinarem sim, porque é a melhor forma que a gente tem para conter essa doença. Devido ao recente aumento no número de casos de Covid-19 no município, ela orienta que pessoas resfriadas fiquem atentas. Estamos nesse período de inverno, que as doenças respiratórias já são mais propícias e a gente está vendo muitas pessoas falando assim, eu só estou com uma gripe, Então, que as pessoas com sintomas gripais procurem as unidades de saúde para fazerem os testes, para que elas possam se isolar e não continue propagando a doença. Patos de Minas está com a segunda dose pediátrica e de reforço para idosos anti-Covid abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Também não foram alcançados os percentuais da gripe e sarampo e, por isso, será realizado um mutirão no próximo sábado, de 8 da manhã às 3 da tarde, no ginásio 2 do Unipam. Depois do intervalo, aqui no 30 Minutos, a gente mostra que foi sancionado o projeto de lei que torna a taxa de licenciamento de veículos mais barata em Minas. E depois a reportagem da NTV, Ponte Quebrada, há cerca de 3 anos nas comunidades de São Miguel e Potreiros, consertado. Jornalismo de resultado. A equipe da reportagem da NTV foi chamada depois que os moradores da zona rural de São Miguel e Potreiros esperaram anos para que uma ponte fosse consertada. Tendo que utilizar rotas alternativas, dando voltas para chegar ao destino, com dificuldades para escoar a produção e receber insumos, a situação ficou insustentável. Mas o nosso jornalismo foi atrás e nesta segunda-feira o trabalho foi finalizado. Há anos a ponte sobre o córrego raso que dá acesso às comunidades de São Miguel e Potreiros, zona rural de Patos de Minas, estava quebrada. Os moradores fizeram inúmeros pedidos à Prefeitura de Patos de Minas para que fosse consertada. No ano passado, ficaram animados ao ver o cronograma de serviços assinado pelo secretário de Obras, que previa o conserto da ponte. Entretanto, o serviço que era para ter sido executado em novembro de 2021 não saiu do papel. Cansados de esperar pela solução que não chegavam, procuraram o jornalismo da NTV. A gente estava sofrendo com a falta dessa ponte há uns 3 anos. Eu resolvi correr atrás desde que o meu filho entrou para a escola o ano passado, porque ele estava sofrendo a consequência da falta dessa ponte. Ele tinha que acordar 1 hora mais cedo para conseguir chegar à escola, que começa às 8 horas da manhã. Eu fiz até vídeo dele chorando, falando que não queria ir para a escola porque estava com sono, estava com frio. E isso me revoltou como mãe, porque é um absurdo eu ver meu filho passando por uma situação dessa por falta de uma ponte. Foi onde eu resolvi recorrer pela segunda vez ao pessoal da NTV, o qual sempre me deu muita atenção e me tratou com muito respeito. E nossa produção começou a buscar respostas junto às autoridades para pôr fim ao sofrimento desses moradores. A Prefeitura disse que havia contratado equipes terceirizadas para reforçar o trabalho de melhorias na zona rural. Mas foi só depois que a NTV solicitou interferência do deputado estadual Eli Tarquínio que o conserto da ponte foi providenciado.
A madeira para fazer os pranchões e as vigas foram retirados de área que pertence ao DER, com um telefonema e tudo resolvido. Fiquei sabendo que não era construído porque não tinha as tábuas. Conseguimos as tábuas. Depois fiquei sabendo que não tinha as vigas. Corri atrás, bati de vizinho em vizinho aqui, procurando eucalipto que desse a espessura para colocar na ponte. Não tinha. Foi onde, conseguimos o DDR. Mas eu acredito que para trás era só falta de interesse mesmo, porque quando foi conseguido o material, a prefeitura veio e fez. A prefeitura estava à espera do material e em poucos dias, com ele em mão, executou o trabalho e acabou com anos de sofrimento dessas famílias e também de quem precisa utilizar a ponte nas comunidades de São Miguel e Poutreiros. Eu venho dizer com muita satisfação que a nossa ponte foi feita. Uma ponte de extrema importância para a gente. Primeiro, porque é linha escolar, tráfego, que é onde passa as crianças para ir para a escola. Depois, é uma ponte que dá acesso, aos vizinhos aqui, ao qual tem leiteiro, tem o queijeiro, tem o pessoal que traz os insumos, para os produtores, ração, mineral, dentre outros. A taxa de licenciamento de veículos vai mesmo ficar mais barata em 2023. Romeu Zema sancionou o projeto de lei aprovado pelos deputados mineiros. Os deputados de Minas Gerais aprovaram em maio a redução da taxa de licenciamento de veículos. O projeto de lei de autoria de Cleitinho Azevedo previa inicialmente a extinção do tributo. Entretanto, ficou definida que a taxa será calculada dividindo a verba destinada pelo orçamento do Estado ao Detran pelo número de veículos registrados em Minas. Assim, o imposto, que foi reajustado em 21% esse ano e chegou a R$ 135,90, pode ficar até R$ 100 mais barato a partir do ano que vem. Nesta terça-feira, o projeto de lei que prevê a redução foi publicado no Diário Oficial do Estado. Pois é, em 2022, a Secretaria de Estado da Fazenda espera arrecadar com a taxa de licenciamento R$ 1,70 bilhão. Já aqui no 30 Minutos, Gustavo Lima desabafa e pensa em até jogar a toalha, depois de críticas de contratações de shows da Prefeitura. Nas últimas semanas, Gustavo Lima ganhou a mídia, principalmente devido à contratação milionária feita pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, que acabou cancelando o show devido à repercussão negativa. No último show, em Patos de Minas, Gustavo evitou a imprensa. E em live nessa segunda-feira, o embaixador deu explicações e até chorou, falou até em desistir. Por mais de 20 minutos, Gustavo Lima fez um desabafo em live na rede social. O cantor quis dar explicações sobre contratações de shows por prefeituras. As críticas ganharam volume depois de tornar público que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, pagaria R$ 1.200.000 só pelo show de Gustavo Lima. O prefeito Zé Fernando, no entanto, acabou cancelando o contrato. O Ministério Público de Minas Gerais já tinha instaurado uma notícia de fato que apura se há elementos para a abertura de inquérito. Em Roraima, o Ministério Público abriu inquérito depois que a Prefeitura de São Luís pagou R$ 800.000 pelo show de Gustavo Lima. Eu nunca me beneficiei sobre dinheiro público ou empréstimo de tal coisa ou algo do tipo, sabe? A minha vida foi sempre trabalhar. Acho que no último ano de 2019 eu fui um cara que fez quase 300 shows. Então, assim, nós temos uma equipe gigantesca de colaboradores, de funcionários, de pessoas que nos ajudam a cada dia subir mais um degrau da escada. E de forma sincera, eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que tem os meus impostos em dias, pago impostos em dias. Alguns shows que a gente faz, como todos os artistas fazem, para prefeituras, para algumas festas populares, não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor, né? Até porque eu tenho conta para pagar. Eu tenho funcionário para pagar. Acho que todos os artistas já fizeram show de prefeitura ou fazem show de prefeitura. E isso não é, eu acho que na minha forma de pensar, eu acho que não é
é sobre valorizar a nossa arte. Então, se a única coisa que a gente tem para vender é a nossa música, é a nossa voz, né, a gente ganha dinheiro com isso. Sobre o helicóptero do frigorífico Goiás, que foi plotado pelo atual presidente da República. Gente, o helicóptero não é meu, é do meu sócio. Então, assim, ele tem a opinião política dele e ele faz da vida dele o que ele quiser. Uma coisa sou eu fazer, uma coisa é ele fazer. Gustavo Lima falou ainda que mantém cerca de 500 funcionários diretos com a música e trabalha sério. Pediu orações, fim a perseguições, disse estar cansado e pensa até em desistir. Às vezes geram tantas coisas negativas que a gente acaba entrando numa paranoia. Vocês não sabem o tanto que isso tem me prejudicado emocionalmente, fisicamente, nessa última semana. Tanta gente me batendo, de tanta gente me esculhambando, como se eu fosse um filho da p***, se eu fosse um criminoso. Não, aqui não existe criminoso, aqui existe um cara honesto, que trabalha p***. Eu juro pra vocês que eu tô cansado, cara. Eu tô a ponto de jogar a toalha e dizer, sabe, mas desculpa, de coração. Essa segunda-feira, o Ministério Público também informou que vai investigar a contratação da Prefeitura de Magé no valor de R$1 milhão do show de Gustavo Lima. Também, nessa segunda-feira, foi revelado que o pré-candidato à presidência, André Janones, destinou quase R$2 milhões para a Prefeitura de Ituiutaba para a exposição com o show de Gustavo Lima. O 30 Minutos está terminando por aqui. Volta amanhã, às 11h30 da manhã. Quem chega agora é a Ayandra, que já está a posto. Tudo bem, Ayandra? Boa tarde para você. Boa tarde, Otaí. Boa tarde ao pessoal de casa. Ela vai entrar aí, pode ficar tranquilo que ela vai aparecer aí. O Vinícius vai colocar aí. Vai dar certo, agora sim. Agora sim. Finalmente, boa tarde para você, boa tarde, pessoal de casa. Vinícius, fica atento aí, meio-dia, hein? Vai, Ayandra, mas tudo bem com você? Tô bem sim, tô bem melhor. E você, Odair, como é que tá? Como é que passou a segunda-feira? Estávamos aqui preocupados com você. O tempo esfriou bastante, né? A gente até falou disso aqui ontem, né? Falamos. Você é bastante gripada e aliás, Ayandra, ontem a gente falando sobre esse caso, mais tarde a gente pegando as informações da grande quantidade de pessoas que têm ido até a UPA, tem provocado superlotação com esses casos aí de resfriados, de gripes, né? A gente vê, e a gente até também citou aqui a estrutura frágil da UPA, e quando chega essa época do ano sofre muito, né? A gente sabe bem da dificuldade que é, quem precisa utilizar aquela estrutura ali sabe bem como é sacrificante para quem trabalha, para quem utiliza a UPA de Patos de Minas. A gente precisava realmente de um hospital municipal que ainda não temos, né? É verdade, Odair. Inclusive, quando foi inaugurada a Santa Casa aqui em Patos de Minas, houve uma entrevista coletiva com o prefeito aqui, o Luiz Eduardo Falcão, e foi uma das minhas perguntas para ele, se não há intenção de inauguração de um hospital municipal para Patos de Minas, uma vez que a gente sabe que a Santa Casa de Misericórdia, ela não é um hospital público, né? Ela é uma parceria que existe, mas não é um hospital público e não é um hospital destinado para Patos de Minas, é um hospital destinado para as cidades da região. A gente fica muito feliz porque é uma alternativa, uma vez que o hospital que atendia SUS aqui em Patos de Minas, o São Lucas, fechou, é uma alternativa para atendimento das pessoas que precisam muito, que não tem outro recurso, mas ainda não é o suficiente para atender a nossa demanda aqui, principalmente quando a gente tem que dividir essa demanda com outras cidades da região. E naquela oportunidade, o prefeito de Patos de Minas disse que o esforço era voltado para a Santa Casa e que, por parte dele, não havia intenção de inaugurar um hospital municipal. Mas a gente tem visto aí todos os dias, principalmente com esse período que ficou aí sem procedimentos eletivos por conta da pandemia, agora com o retorno, muitas cirurgias atrasadas, muitas pessoas precisando realmente de atendimento especializado que às vezes não encontra. E também há uma demanda antiga, um pedido aí de moradores antigos para que fosse inaugurada mais uma UPA aqui em Patos de Minas para atender uma outra região da cidade, porque aquela UPA lá fica muito distante de outros bairros. Até hoje também nenhuma sinalização nesse sentido, mas me gera uma preocupação também, Odair, porque em relação à contratação dos profissionais, né? Há uma grande dificuldade de contratar médicos, principalmente em pediatra. Muitos pais reclamam de falta de pediatra. E aí a prefeitura sempre alega que faz edital, que faz
aí a convocação dos profissionais e que não consegue contratar. O problema é esse que é enfrentado também pelo regional, né? Tanto pelo município quanto pelo hospital regional, que é do estado. Enfim, a gente espera que a Santa Casa possa expandir cada vez mais, melhorar cada vez mais, para que a gente possa ter menos impactos aí na saúde pública com essas questões sazonais, né? Aí a gente tem dengue, gripe, covid, com números acima do que a gente esperava ou que desejava. Bom programa para você então, Ayandra, ótima terça-feira, viu? Muito obrigada, Odair. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui. E, pessoal, mais tarde confere você no NTV News. Estaremos à noite, às 19 horas. Até lá. Até.